Muito bom dia a todos. Bom dia, amados irmãos. Estaremos meditando em Cantares, capítulo 1, versículo 16, 17 e o capítulo 2, versículo 1 e 2. Como és formoso, amado meu, como és amável, o nosso leito é de viçosas folhas. As traves de nossa cama são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. O título do nosso devocional de hoje é Honrando uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, 10. Quando refletimos sobre o que significa honrar alguém, muito possivelmente vem à nossa mente uma festa em homenagem a uma pessoa que conhecemos, ou uma multidão de torcedores aplaudindo seu time após a vitória. Contudo, quando a Bíblia se refere a honrar a Deus e aos entes queridos, apresenta uma definição mais abrangente e profunda. É um quadro extremamente claro de que honrar implica vê-lo como um tesouro inestimável e tratá-lo com um respeito amoroso. Ela também revela que, enquanto prestar honra a Deus se baseia em sua pessoa, majestade, poder e soberania, honrar aos outros é algo que pode ser transmitido às pessoas amadas, sem levar em conta se elas merecem ou não. Honrar quer dizer atribuir valor a alguém, considerando uma dádiva sem preço e concedendo-lhe, com nossa atitude e comportamento, um destaque digno de grande respeito. Deus ordena que o amemos em primeiro lugar e depois aos outros. A demonstração desse amor autêntico é um presente que oferecemos. O marido honra a esposa e vice-versa. Os pais honram os filhos e vice-versa, e assim por diante em todos os relacionamentos da vida. Quando um cônjuge honra o outro, além de selar seu relacionamento, ele o edifica, encoraja e abençoa. Isto pode ser demonstrado através de uma palavra, um elogio, um gesto de carinho, uma pequena atitude de consideração, um olhar de apreciação. Como consequência natural, os filhos observam esse comportamento e recebem o exemplo que irá incentivá-los e desafiá-los a agir da mesma forma. O relacionamento conjugal é como uma planta que precisa de cuidados para florescer. Por isso, valorizar os membros da família, o cônjuge em particular, é absolutamente imprescindível. Não deixe sua planta murchar. Cuide bem dela. Enquanto ouvia a leitura devocional, fiquei pensando que algo que ajuda muito é não falarmos mal do nosso cônjuge, no sentido como não falarmos mal. Não sair distribuindo muitas vezes as nossas frustrações com qualquer pessoa. Quando nós estamos falando frustrações com o cônjuge, né? Devemos pensar bem, refletir bem. Eu sei que muitas vezes precisamos desabafar até para fazer bem ao interior. Mas quando formos fazer isso, devemos procurar uma pessoa que seja sábia, uma pessoa que realmente tem o temor de Deus, tem sabedoria, que vai nos ajudar. É muito ruim quando homens ou mulheres, maridos ou esposas, vão jogando sua frustração por aí, e às vezes para diversas pessoas, às vezes simplesmente na primeira pessoa que encontra, e ainda que não seja o propósito, acaba denegrindo a imagem do cônjuge. Mesmo que isso seja para a família, mesmo que isso seja para pai, para mãe, deve-se ter cuidado. Eu já
Presenciei casos de famílias que têm uma total aversão ou má impressão do esposo ou da esposa, do filho ou da filha familiar, por causa das coisas que são ditas. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado que no nosso momento de frustração, de raiva, de ira, às vezes dizemos coisas que não são verdades, coisas que são além daquilo que está acontecendo. Por isso, precisamos tomar esse cuidado de quando falarmos com outras pessoas, principalmente quando estamos frustrados com o nosso cônjuge, sabermos com quem estamos falando e o que estamos falando. Já aconteceu situação de ouvirmos reclamações de uma esposa ou mesmo de um marido e depois a pessoa se arrepender do que disse, justamente por causa de que muitas vezes, nesse momento, Satanás se aproveita do que nós estamos sentindo e permitimos que ele domine até o que vamos falar. Por essa razão, precisamos ter cuidado. Também é bom que as pessoas saibam, não somente as coisas que nós estamos frustrados, mas principalmente as pessoas saibam quais são as qualidades do nosso cônjuge, para que elas possam perceber que nós somos felizes com aquela pessoa com quem nós vivemos. Às vezes somos bons de dizer os defeitos, mas temos dificuldades de falar as virtudes. Por essa razão, honrar passa pela questão da nossa língua, passa pela forma em que nós falamos e o que falamos sobre o nosso cônjuge. Então devemos orar ao Senhor, pedindo que sempre controle os nossos lábios, para que possamos edificar a nossa casa e honrar o nosso cônjuge. Pense nisso. Quando honramos nosso cônjuge, comunicamos de forma sincera e real que ele é super amado e altamente valorizado. Isto transforma e revitaliza relacionamentos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu bendito amor.